Olá, o Opinião está no ar. Hoje nossa entrevistada é Maria Cristina Figueiredo. Ela é doutora em Educação e professora na UFES. Maria Cristina escreveu a tese de doutorado Representações Sociais sobre as ações afirmativas no ensino superior e sobre os estudantes cotistas da UFES. Quero desejar que você seja bem-vinda aqui ao nosso programa e esse trabalho, qual foi a ideia? Partiu de qual tipo de intenção escrever essa tese? Em primeiro lugar, agradeço o convite de estar aqui. Essa tese nasceu de uma sugestão da minha orientadora. Na época que eu estava fazendo o doutorado, eu era orientanda da professora Maria Aparecida Santos Corrêa Barreto, que era vice-reitora da universidade, veio falecer durante o processo. E quando ela foi eleita vice-reitora, eu ainda não tinha qualificado, eu estava ainda escrevendo o projeto. E aí ela sugeriu que eu estudasse alguma coisa em relação à política educacional no Brasil. E como as cotas estavam sendo discutidas e coincidiu que naquele momento as cotas estavam sendo motivo de grande discussão e de muita efervescência na universidade, então eu escolhi estudar as cotas por isso. E aí você aborda basicamente o que nesse trabalho? É um trabalho que buscou compreender as relações que se dão entre alunos cotistas e não cotistas dentro da universidade, dentro das salas de aula, e também compreender como que eles, alunos cotistas e não cotistas, entendem o processo e as políticas de ação afirmativa as cotas de um modo geral. E o que você descobriu nessa pesquisa? O que você destacaria? Como que é a interação dos alunos considerados brancos, de pele clara, em relação aos cotistas? Há alguma discriminação, algum tipo de resistência em aceitar essa nova realidade que foi implantada no país? Na verdade, quando a gente fala de cotistas, a gente não está falando unicamente ou exclusivamente de estudantes negros. A gente está falando de estudantes que têm origem educacional na escola pública, porque o coração das cotas é a escola pública, não é a cor da pele. Para ser cotista, o aluno tem que necessariamente ter cumprido, ter cursado todo o ensino médio na escola pública. Em segundo lugar, o segundo requisito, que também divide as cotas, é a questão social. É renda per capita de 1,5 salário mínimo por pessoa da família. E só em terceiro lugar é que, dividindo essa parcela de vagas que são para as cotas, que são 50% de todas as vagas da universidade, depois de garantidas essas duas primeiras condições, aí vem a questão racial, que o aluno pode se autodeclarar preto, pardo ou indígena, sendo que se ele se declarar indígena, ele não só tem que autodeclarar, mas por uma questão legal, que não é da universidade, mas que já existia, ele tem que também trazer a documentação da aldeia, dizendo que ele é indígena. Ele tem que ter uma comprovação, um documento que comprova que ele é indígena. Uma situação diferente, então, né? Não basta apenas se autodeclarar, não, né? Esse discurso, então, de alguns críticos que falam assim, a cota para negro não deve existir porque tem pessoas de pele clara, consideradas brancas, que são tão pobres ou mais pobres do que alguns negros, tal. Então, pelo que você está falando, não procede esse discurso, porque o critério primeiro é pela renda per capita, é isso? Não, o critério primeiro é pela escola pública, ter sido aluno da escola pública. Pela escola pública. A questão de colocar ou não colocar uma parte das cotas para pessoas de pele escura, negra,
não desfavorece os que são brancos e pobres e estudaram na escola pública. O fato de ter a vaga para a pessoa negra é uma necessidade que se impõe na nossa sociedade, porque nós temos uma maioria de negros na sociedade. Se você for ver os indicadores do IBGE, você vai perceber que eles são a maioria, que eles estão entre os mais pobres, que eles estão entre os que estudam menos, que eles estão entre os que ganham menos. Portanto, está formada uma cadeia que perpetua essa condição. As cotas existem e o objetivo principal das cotas é exatamente quebrar esse círculo vicioso que se criou em relação às pessoas negras e também às pessoas mais pobres. É preciso que elas tenham acesso à formação acadêmica para que também elas possam ter acesso a melhores empregos e assim melhorar e ascender socialmente pelo critério da capacitação que elas passarão a ter. E nesse trabalho, o que a senhora constatou em relação à aceitação, né, daqueles alunos que não se consideram negros, tal, em relação a esses cotistas? Há uma dificuldade de interação? Havia ou continua havendo algum tipo de discriminação? Olha, existe um preconceito, uma discriminação na universidade. Em alguns cursos ela é maior, em outros cursos ela é bem pequena ou talvez nem exista. Aqueles cursos de maior status social que durante muitos anos só eram acessados por pessoas de classes mais altas, obviamente alunos oriundos de escolas particulares. Nesses cursos, a aceitação de que agora teremos alunos oriundos da escola pública, alunos negros, alunos mais pobres, gerou uma dificuldade muito grande de aceitação. Esses cursos são quais, basicamente? Esses cursos são, por exemplo, direito, medicina, odontologia, as engenharias. São os cursos que predominantemente, durante muitos anos, não eram acessados por esses alunos. Então, ali a gente observou alguns focos de resistência contra esses alunos cotistas. Por outro lado, a convivência com esses alunos cotistas dá ao aluno não cotista uma noção do que é você batalhar por alguma coisa. Eu ouvi de um aluno na entrevista que ele era contra as cotas quando ele entrou na universidade, porque ele passou num determinado curso muito concorrido e o colega dele de cursinho, que estudou também com ele muitos anos, não passou. E um colega que foi aprovado pelas cotas fez uma quantidade de pontos um pouquinho menor do que o outro, o amigo, e ele entrou e o outro não entrou por causa das cotas. Então ele ficou com muita raiva e detestava os cotistas. Até que diante de uma situação lá de conflito entre cotistas e não cotistas, ele passou a conhecer melhor um cotista. E começou a entender como é que era a vida da pessoa, que acordava às 5 da manhã, que trabalhava, que dava conta de cuidar da família, que estudava e tirava as mesmas notas que aqueles alunos que vão de carro para a universidade, que ficam em casa só para estudar, que os pais têm condição de... não precisam que eles trabalhem, que tem toda acesso a uma quantidade enorme de material para estudar, e esse outro cotista, com todas as dificuldades, na hora da prova, na hora do trabalho, fazia todos os trabalhos, entregava na data, nunca pedia o professor mais tempo, nunca deixava de fazer e nunca tirava nota piores do que eles. Inclusive, essa era uma das minhas perguntas, essa dúvida de o fato de serem egressos de escola pública, supostamente, né, acredita-se que a escola pública tem uma qualidade pior do que a escola privada, particular. Se isso não dificultaria, né, o processo de aprendizagem e até mesmo como que ficaria a situação do professor para lidar com essa defasagem, né, suposta defasagem dos cotistas, defasagem de aprendizagem dos cotistas em relação aos não cotistas.
Isso, então, na prática, não se vê muito. Eles conseguem recuperar esse nível de aprendizagem? Na verdade, essa é uma premissa que eles utilizam para falar que não pode ter cotista, que o cotista está fora do lugar, que a UFES não é lugar de Silvas. Mas o que a gente observa é o seguinte: o professor não abaixa o nível da Lugar aula. de Silvas, eles usam essa... Eles usam, eu ouvi de uma pessoa assim, aqui nesse curso só tinha sobrenome tal, tal e tal. Agora está chegando Silva na minha pauta. Nossa, é muita discriminação, realmente. Agora está chegando Silva na minha pauta, é muito, né? Enfim, eles usam isso. Eles vão abaixar, a gente vai ter que abaixar o nível da universidade, do ensino na universidade por causa dos cotistas. Isso não acontece. O professor mantém o mesmo nível de aula e o mesmo nível de exigência que ele mantinha antes. Quem tem que se adaptar a isso é o cotista. E eu vou te dizer, o cotista, se ele entra com alguma defasagem por causa de ser oriundo da escola pública, ele é que vai correr atrás da diferença, porque o professor não vai facilitar a vida dele. Tem cota para entrar na universidade, mas para sair da universidade não tem cota, não. De uma matéria para outra, não tem cota, não. Dentro da disciplina, também não tem cota, não. Se ele entrou na universidade, ele vai ter que se rebolar e sair de lá por conta da qualidade do trabalho que ele vai fazer. Então, ele é que tem que estudar o dobro, o triplo, se for necessário, para alcançar os colegas. Já houve algum caso assim de mais grave, não só dessa resistência, né? Algum caso de desentendimento, de agressão, alguma coisa nesse nível, não? Olha, de agressão física eu não tenho notícia, não. Eu tenho durante a minha pesquisa, eu ouvi alguns relatos de situações de constrangimento, de divisão de turmas, alunos que faziam festa e não convidavam os não cotistas, alunos que convidavam cotistas para um churrasco, iam fazer um churrasco da turma, aí combinavam, entre os não cotistas o valor seria 1. Entre os cotistas, eles convidavam também, mas só que o valor era tão alto que eles davam para os cotistas que nenhum cotista ia. Então era uma falsa maneira de convidar, porque estava convidando, mas sabendo que a pessoa não ia poder ir, sendo que eles não estavam pagando aquela quantidade. Então, essas pequenas formas de burlar e de manter afastados os cotistas, eu tenho conhecimento. Agora, de agressão física, isso aí não. De qualquer forma, uma situação muito constrangedora, né? Professora, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente retoma essa nossa temática. Você que nos acompanhe, não saia daí, já já a gente volta. Olá, o Opinião está de volta, hoje entrevistando Maria Cristina Figueiredo. Ela é doutora em Educação e professora da UFES, autora da tese de doutorado Representações Sociais sobre as ações afirmativas no ensino superior e sobre os estudantes cotistas da UFES. Bom, no bloco anterior a senhora vinha dizendo a respeito de essa dificuldade de interação, né, entre os cotistas e os não cotistas. Em algum momento chegou-se a observar a desistência de alguns cotistas em função desse clima na universidade? Olha, eu ouvi alguns relatos de estudantes que desistiram por causa de dificuldades financeiras para se manter no curso. No caso, especificamente, esses relatos que eu ouvi se relacionavam ao curso de odontologia, que é um curso muito caro, considerado dos mais caros da universidade. Então, nesse caso, eu ouvi alguns relatos de alguns poucos alunos cotistas que em algum momento tiveram que desistir porque não conseguiram
se manter na universidade. Mas não ouvi nenhum relato de alguém que tenha desistido por causa de preconceito ou coisa semelhante. Nada assim de bullying, né, nesse nível, Não, não, né? existe. Isso existe o tempo todo, eles convivem com isso. O preconceito está posto, é claro, eles entendem isso, mas eles também criam estratégias de enfrentamento para se manter dentro daquele grupo, porque eles têm um interesse muito grande de fazer o curso universitário e eles dão muito valor àquilo ali. E eu vou te dizer que eles dão um valor espetacular à universidade, porque muitas vezes a gente tem ouvido, hoje em dia, as pessoas falando: professora, eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. A gente vai numa formatura e os pais, às vezes, vêm falar com a gente: esse menino ou essa moça é a primeira pessoa da família a ter acesso à universidade. Isso é uma coisa muito importante para eles. Eles são orgulhosos, né, dessa conquista. E eles batalham por isso com muita força. Então, para eles chegarem a desistir, realmente o motivo é muito maior do que preconceito. Preconceito não é suficiente, não. Eles superam, eles dão o jeito deles e ficam lá. Essa dificuldade talvez mais no início também, depois se acostumam, né? Houve uma diminuição? Houve. As pessoas, quando eu fiz a pesquisa para a tese, eu pesquisei alunos de vários cursos e de todos os períodos dos cursos. Aqueles alunos que estavam na universidade há mais tempo e que, portanto, pegaram o início da implantação das cotas, antes mesmo da lei federal existir, porque já existia cota social na universidade, esses alunos que estavam há mais tempo, que estavam na época no 9º período, no 8º período, que eram os primeiros das cotas, observaram essa discriminação, esse preconceito de uma forma muito mais agressiva, muito mais clara do que os alunos que estavam entrando agora, recentemente. Os que estavam no 1º, no 2º período, já não percebiam com tanta clareza a existência dessas dificuldades. Ou, digamos assim, os pioneiros sofreram mais. Os pioneiros certamente sofreram mais, certamente. Em alguns cursos, a própria universidade interferiu, fez reuniões com a Prograde, por exemplo, para explicar para os alunos por que estava acontecendo as cotas, por que estavam sendo criadas as cotas. Não funcionou muito bem, não deu muito certo, eles continuaram contrários, mas pelo menos a universidade fez a parte dela, né? Tentou. Entre os professores, tem alguns casos? Eu acredito que entre os professores exista, sim, alguns que são contra as cotas, por várias razões, e eu acho que, inclusive, por causa de racismo. Porque a gente, infelizmente, às vezes vê, né, alguém dizer que não quer ser consultado com um médico negro. Então... houve aquele caso, né, realmente. Então aí a gente tem que dizer, a questão das cotas, nesse caso, seria também uma questão de preconceito racial. Bom, a senhora se referindo aí àquele caso, né, que inclusive saiu na mídia, de um professor da UFES que foi processado e sofreu aí umas consequências, teve que pagar em função de preconceito, né, racial contra alunos lá na UFES. Temos também situação em que às vezes alguns negros opinam contra as cotas, entendendo que por trás disso há um sentimento de subestimação da capacidade de um negro, independente de cota, fazer a universidade, disputar de igual para igual com os outros estudantes. Como é que a senhora avalia isso? É preciso você entender uma coisa. As cotas não existem porque uma pessoa é menos capaz do que a outra. As cotas foram criadas, existem e são necessárias porque a origem educacional é diferenciada. Ou seja, a escola pública não atende da mesma forma a formação inicial do aluno que a escola particular oferece. Então, essa desigualdade na partida é que gera a necessidade das cotas.
não é a cor da pele. Os alunos, eu ouvi vários alunos negros dizendo que são cotistas, mas não optaram por cotas raciais, eles só optaram pelas cotas de escola pública. E ouvi várias pessoas negras dizendo que são contra as cotas raciais, porque acreditam que as cotas raciais aumentam o preconceito contra os alunos negros na universidade. Isso tem que ser avaliado de várias maneiras. Uma das maneiras possíveis é o seguinte: essas pessoas sofrem preconceito diariamente. No ônibus, na escola de onde eles vêm, às vezes no lugar onde eles trabalham, às vezes nos lugares onde eles frequentam. Se eles entram no supermercado, eles costumam narrar que logo aparece um segurança e começa a andar atrás deles no supermercado. Quer dizer, eles já vêm de um histórico de preconceitos. E aí eles não querem, na universidade, serem alvo de mais um preconceito, que seria: você está aqui porque você é negro. Se você não fosse negro, você não estaria aqui. Então, eles preferem não optar pela cota racial, optando apenas pela cota social, para se ver livre de pelo menos um motivo de preconceito. Mas eu acho que, no fundo, o que eles mais querem é se ver livre da questão do preconceito. Agora, não é o fato de que o aluno entrou por uma cota racial que ele é menos capaz do que o outro. Até porque, se ele for menos capaz do que qualquer um lá dentro, ele não vai sair de lá formado, ele vai ficar reprovado e vai ser desligado. Agora, é difícil até definir o que seria um negro no Brasil, né? Porque quais são as classificações que tem? Branco, negro, pardo, seria Olha, isso? E indígena? Para a lei, se utilizou os critérios de cor do IBGE: preto, pardo, indígena, branco. Essa resposta, quem é negro no Brasil, essa pergunta, na verdade, é uma pergunta que vem sendo feita por vários autores, por vários estudiosos, sociólogos, estudiosos das relações étnico-raciais. E tem um professor meu falou assim: pergunta para a polícia, que a polícia sabe dizer quem é negro no Brasil. A realidade nossa é diferente da norte-americana, por exemplo, né? Talvez. É porque aqui... Esse aspecto. É porque aqui o considerado negro aquele que sofre mais segregação, discriminação. É aquele que traz no corpo as características de negro, né? A pele, o cabelo, o nariz, algum traço. O pardo não sofre essas mesmas consequências. Eu acho que são de forma diferente. Então, por exemplo, eu me encaixo aí na condição de pardo. Na escola eles colocavam minha cor parda, assim, e na verdade eu não tenho um histórico de preconceito, né? Talvez seja mais por esse lado, para definir essa questão que é colocada como negro mesmo, nesse sentido, que no Brasil, será que seria mais por esse preconceito, na verdade, é porque eles ficam querendo achar uma forma de dizer que não é legítimo, que não é legítimo fazer já houve casos de estudantes da pele clara, que você olha assim: esse cara é branco, e foi até na UNB, um estudante, um desses casos, né, houve outros casos também. Ele se declarou negro e comprovou biologicamente que ele tinha pai, mãe. Que ele tinha no sangue dele, tinha herança negra, né? E conseguiu entrar para a UNB, deu uma certa polêmica e tal. Eu acho que sempre que houver alguma denúncia, essa denúncia precisa ser muito bem esclarecida. Como agora, ultimamente, domingo, acho que passado, teve uma denúncia de 22 moças aí da Bahia, se não me engano, que entraram num vestibular dizendo que eram quilombolas. E as moças nem sabem onde fica a comunidade quilombola. Foi uma falsificação de documentos que foi feita e as pessoas entraram e levantou suspeita. Então, eles descobriram que tinha sido uma fraude. Eu acho que todas as denúncias têm que ser pesquisadas, têm que ser
a fundo esclarecidas, para que não haja nenhuma dúvida de que quem está na universidade por cotas seja de fato quem precisa estar lá por cotas. Professora, nós estamos chegando ao final, mas eu queria só um último questionamento. Que a senhora explicasse como que, na prática, né, houve essa política, né, a implantação dessa política, e aumentou o número, por exemplo, de médicos negros, de engenheiros, enfim, outras formações também, outras áreas, já se percebe um aumento a presença, considerável? Isso é muito interessante. Já se percebe na universidade a presença, ainda não maciça, mas já se percebe a presença maior de pessoas negras nos cursos de maior status, que elas nunca conseguiriam alcançar de outra forma. Ou alcançariam, mas com muito mais dificuldade. Agora, os resultados que as cotas trarão, eles virão com o tempo, né? Que é preciso que essas pessoas se formem, entrem no mercado de trabalho, e por isso nós precisamos continuar pesquisando esse tema, e os cotistas e os egressos, para saber o resultado dessas políticas. Tá bom, professora, obrigado pela participação aqui no Opinião e parabéns pela publicação dessa tese de doutorado a respeito, né, dos cotistas da UFES. Esta foi a nossa entrevista com a professora Maria Cristina Figueiredo. Ela é doutora em Educação e ministra aulas na UFES. Você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência. O programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site é o www.al.as.gov.br. Até nosso próximo encontro.